Pessoal, hoje a gente vai conversar, a gente está falando sobre liderança, e numa perspectiva cristã, liderança é influência. É influência. Numa perspectiva cristã, liderança é processo de desenvolvimento contínuo, que homens e mulheres usam talentos, capacidade, força, para influenciar outras pessoas. Mas influenciar para onde, André? É isso que as distingue das lideranças do mundo. Liderar na direção dos propósitos de Deus. A gente não influencia as pessoas para se beneficiar, para angariar seguidores para nós mesmos, para nos promover. A gente não influencia elas para ganhar o afeto, o carinho e se beneficiar com isso, não. Nós influenciamos pessoas na direção dos propósitos de Deus. E a gente conversou, porque as escrituras falam de liderança, e a gente está tentando quebrar um pouquinho isso que sempre vem na nossa mente, né? A ideia de que líder, e tem um estereótipozão assim na cabeça de aquela pessoa que comanda, que tem uma habilidade imensa de conduzir pessoas, e de fato isso daí pode ser um líder também, mas numa perspectiva bíblica, liderança é muito mais do que estar no comando de grupos de pessoas, de empresa. Liderança é coisa simples, a gente influenciando uma pessoa na direção do propósito de Deus, a gente está exercendo liderança. Então ontem, um adolescente que entregou uma carta e disse para essa pessoa, olha, essa carta é de alguém especial que te ama, tira um tempinho para ler, e influenciou essa pessoa, e essa pessoa foi tocada por essa realidade, pronto. Na direção dos propósitos de Deus, esse foi o líder. Não se trata de tempo de carreira, de muito status, de muita qualificação, não. E é bacana quando a gente entende, acolhe essa realidade de influência, de entender a perspectiva bíblica de liderança, porque daí a gente para de colocar isso no colo de outras pessoas, essa responsabilidade. Daí a gente começa a conversar sobre liderança e não fica assim, vamos falar sobre liderança, né? Então não tenho nada a ver com isso. Não, você tem absolutamente tudo a ver com isso, porque você foi chamado por Deus para influenciar as pessoas na direção dos propósitos dele. Então, posto isso, a gente conversou sobre um líder desafiado, a gente conversou sobre um líder cheio de dificuldades, como Josué, como Moisés, e hoje a gente vai falar sobre um líder desprezado, na verdade um líder menosprezado. A gente vai falar sobre Davi. E de alguma forma essa palavra menosprezo, infelizmente, ela parece que ela tem sempre espaço na história da gente. Infelizmente, às vezes mais de uma vez, né? Quando fala nesse negócio de você já foi menosprezado, alguém já te colocou de lado e preferiu outra pessoa no seu lugar e você foi desclassificado por alguém. Eu acho que de falar isso aqui, na minha mente já vem as inúmeras vezes de que isso aconteceu. E a gente vai para a história de alguém que aconteceu isso com ele, mas é fantástico como que a história bíblica, ela mostra que essa realidade do menosprezo, ela não tem que ser decisiva na nossa vida. Bora lá tentar acompanhar. 1 Samuel capítulo 16, verso 1, disse assim: O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? O Senhor está falando para um profeta, Samuel. Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita. Ele era de Belém, né, Jessé? Porque escolhi um dos filhos dele, um dos filhos de Jessé, para ser rei. Isso deve ter estremecido Samuel, porque já tinha um rei. O rei era Saul. E assim, Deus vem e fala para o profeta, eu estou escolhendo um outro rei aí. E essa coisa de uma monarquia ameaçada, nos tempos atuais já é um negócio difícil, mas nos tempos antigos isso gerava morte. Era um negócio bem complicado. Olha lá. Samuel respondeu, como posso fazer isso? O Saul vai ficar sabendo e ele vai me matar. Então o Senhor disse, interessante que o Senhor nem explica, não vai matar não fala nada. O Senhor diz assim, leve um novilho e diga assim, vim oferecer um sacrifício ao Senhor.
convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel está com medo de Saul. Mas quando você entende quem é Deus, você tem mais medo de Deus do que de qualquer pessoa. Então pronto, vou obedecer, né? Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Porque eles falaram: peraí, ele era um dos que são classificados na literatura bíblica como um dos últimos juízes, era um profeta, e quando ele vinha, normalmente na cidade, alguma coisa muito séria estava acontecendo, então o pessoal ficou estremecido: o que está acontecendo, o que está rolando, e ficou daquele jeito. Aí Samuel respondeu: sim, é de paz, eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Contou uma parte da história, né? Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Deus mesmo tinha dito isso. Você vê caminho de sabedoria, né? Às vezes a gente pensa que falar a verdade, contar, é contar tudo. Não é. A gente tem que ser estratégico. Em muitos momentos, as pessoas não podem saber tudo, porque isso será um peso enorme sobre elas. Se o Samuel naquela hora tivesse falando: não, vim ungir um rei novo, e a gente está em processo de rebelião, e vamos desbancar Saul, a coisa ia complicar para a vida dele. E Deus sabia disso. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Olha lá, foi, chamou os anciãos da cidade: vamos fazer um sacrifício a Deus, vamos fazer um culto, e chamou o tal do Jessé. Agora a coisa começa a ficar interessante. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho. Possivelmente era bem forte, bem assim, com estatura de guerreiro. Certamente, e ele concebeu: está diante do Senhor o seu ungido. Concluiu, um profeta experiente, um homem que sabia de como deveria parecer, pelo menos ele presumia que sabia, quais seriam as características de um rei. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. O rapaz devia ser grande. Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel. Não é esse? Não é. Então chama o segundo filho, que disse: nem este o Senhor escolheu. Também não é esse, não. Então Jessé fez passar Samá, terceiro filho. Porém Samuel disse: tampouco é este que o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses, não. Olha, o pai trouxe todos os que ele imaginava que podia ser um rei, né? Aí, não deu em nada, o pai não trouxe mais ninguém. Aí o profeta faz a pergunta e perguntou a Jessé: ô Jessé, e aí, é tudo isso aí que você tem de filho? Tem mais alguém não? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois este é ele. Olha, gente, Davi foi um líder menosprezado. Repara nessa história. Um sacerdote chega com uma notícia da parte de Deus, um profeta, dizendo assim: entre os teus filhos tem um rei. E eu fico imaginando a cabeça de um pai com uma notícia dessa. E já imaginou de cara, ele estava certo, eu sei quem é Abinadab. E ele tinha razões para colocar o primeiro filho. O camarada era grande, era guerreiro já. O capítulo seguinte vai mostrar para a gente que na própria conflito que estava havendo entre os israelitas e o pessoal lá da turma de Golias, que o filho mais velho já estava brigando. E aí o seguinte, era o primogênito, e na cultura judaica havia primazia do primeiro filho. O primeiro filho herdava boa parte
da herança da família, o primeiro filho levava o nome da família, ele dava continuidade à liderança, era uma organização que o próprio Deus estabeleceu. Então, assim, ele seguiu algo óbvio. O detalhe é que Deus disse assim, não é ele. Passa o segundo, não é ele. Terceiro, passa 7, camarada. Está os 7 aí. E aí o profeta tem que falar assim, mas não tem ninguém mais não? Porque não é possível que Deus falou que o rei está aqui, é um dos seus filhos, você passou todos os filhos diante de mim. E daí ele fala, não é que tem um mesmo. Agora, o que me vem a pergunta é por que ele não pensou no Davi antes? O que ele fez, ele não considerar. E assim, na pior das hipóteses, era o mais novo, estava com ovelha, assim, não é possível que Deus vai colocar algum último, sei lá o que. Então, assim, eu não quero castigar o Jessé aqui, mas a gente já percebe assim, peraí, Davi não foi a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. Houve menosprezo por parte da família com relação a ele. Só que quando você acompanha essa história e vai para os próximos capítulos, você descobre o seguinte, que o próprio Samuel, não olha para ele porque Samuel estava olhando para alguém grande. Ele estava querendo alguém. E o Davi era o mais novo. Tinha boa aparência, era ruivo, não era alguém assim de se jogar fora. Mas certamente, na estrutura física, ele não era o mais poderoso dos irmãos. E o Samuel estava com isso em mente. Aí Jessé que menospreza, mas daí quando começa o conflito entre o exército inimigo e o povo de Deus, o povo de Israel, o Davi é aquele que vai lá levar comida para os irmãos dele. E a história conta que quando ele chega lá, o irmão dele fica muito bravo com ele. O que você veio fazer aqui? O que você está olhando a guerra? Você veio aqui espiar o conflito? Então tem um certo menosprezo, tipo, nem conta assim, poxa, chegou o nosso irmão para nos ajudar. Ele já presume que ele só veio espiar, que ele é um covarde, que ele não vai ajudar nada, só veio entregar marmitex. O Davi era o funcionário do iFood, chegou lá, entregou, já tem que voltar. E aí o irmão dele dá uma bronca nele. Aí, gente, o Davi ouve e fala assim, poxa vida, que esses incircuncisos, que esse exército inimigo está afrontando o povo de Deus aí? Daí alguém conta para ele assim, Davi, o rei prometeu um tanto de coisa boa aí, inclusive a própria filha para quem destruir e acabar com esse tal de Golias aí. Não é que o rapaz se empolga com o negócio e fala assim, então eu vou. Só que quando ele se apresenta para o rei, você vai ver no capítulo 17, verso 33, que essa história de menosprezo aí, não é algo assim, acontece uma vez só na vida dele, não. Olha que curioso isso aqui. Vou colocar no versículo 33 para vocês verem a fala de Saul para Davi. Porém Saul disse a Davi, você não pode ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade dele. Rapaz, em outras palavras, rapazinho, você não vai dar conta desse negócio não, para de brincadeira, volta para sua casa lá, você já entregou as marmitas aí, vamos. Menospreza ele, fala assim, não. Daí ele conta, é nesse episódio que ele conta a história, olha, eu já encarei algumas dificuldades, rei, me deixa fazer esse negócio. O rei não tinha nada a perder, né? Mas já morreu um monte de gente, mas um que vai morrer, mas tenta lá, o que eu vou impedir? E aí ele vai, e daí ele tem todo um negócio de armadura, e quando ele vai para diante do Golias, o Golias olha para ele e fala assim, não é brincadeira, você está enfrentando cachorro, você vem comigo com pedra, pedaço de pau, que conversa que é essa? E ele afronta Davi e menospreza Davi também. Gente, Davi é um líder menosprezado. E assim, quando essa história passa, eu acho que a gente tem chance de perceber assim que a gente já foi menosprezado. E quando a gente se pergunta por que houve menosprezo na nossa história, é bem possível que assim, a gente não tinha o que as pessoas esperavam que a gente tivesse. Elas compuseram na mente dela uma série de características, de competências, de qualidade, e olharam para a gente e falaram assim, você não tem, está fora. E de verdade, às vezes elas estavam até certas, só que isso dói.
É ruim porque tem menosprezo, está relacionado à família, tem menosprezo, está relacionado à nossa classe social, ao pouco dinheiro que temos, às vezes relacionado à aparência, às vezes relacionado às dificuldades do passado, né? A gente tropeçou, conheceram um pouquinho da nossa história e falou assim, você não serve. Quanto menosprezo, sabe, dói aqueles menosprezos, acho que os que mais doem, e por isso que a história de Davi é forte, e causa eco no muito coração, é quando esse menosprezo vem na família. Vem no pai, vem numa mãe, vem em irmãos, de dizerem pra gente assim, e não são poucas as histórias que eu ouço de gente falando assim, ó, já disseram pra mim que eu não ia dar certo na vida. Já disseram pra mim que eu não ia dar certo na vida. E é terrível esse negócio de menosprezo, porque a gente tende a acreditar nesses negócios. E a história parece que assim, o nosso coração, ele amplifica essa coisa aí numa força no coração, que daí se soma um menosprezo das pessoas e a gente acredita com uma força nisso daí, que arrebenta a gente. E depois de um tempo, ainda que as pessoas não nos menosprezem mais, a gente continua se menosprezando. Não sou, não posso. Não, tem alguém aí para ajudar? Daí você olha assim, não, tem ninguém. Como a gente faz isso com a vida? Eu não tenho condições, não é para mim. Difícil, né? Difícil. Agora, eu vou falar para você uma coisa tremenda disso aí. É perigoso demais esse negócio de menosprezo. Porque se a gente não cuida, a gente passa a vida tentando ser aquilo que um dia disseram que a gente não ia ser. E a gente transforma isso como a nossa salvação. E a gente fica lutando para provar e dizer para as pessoas e garantir, eu não sou. E daí a gente fica assim, insistindo com a vida para provar e esfregar na cara de todo mundo o que disseram que eu não seria. Tá vendo o que aconteceu? Olha só, que perigo. Que perigo a gente viver em função disso. Só que, como resolver isso então, André? Olha, gente, Davi continuou sendo rejeitado, porque mesmo depois de rei, ele teve problema com filhos, ele teve problema com o povo, teve um momento da história, tem um tal de Simei, Davi está sendo enxotado, o filho dele conseguiu usurpar o reino dele, e ele está tendo que sair fugido do próprio palácio, e um sujeito fala assim, suma maldito, e amaldiçoa Davi. Então ele não foi. Agora, as escrituras não vão ensinar a gente como ser prezado pelas pessoas. E como evitar o menosprezo. O grande tópico das escrituras é como a gente passa a não ser menosprezado por quem realmente importa. Quem realmente importa? De quem a gente não pode sofrer o menosprezo? A resposta é de Deus, né, gente? A resposta é de Deus. E daí quando a gente pergunta assim, André, como a gente pode não sofrer o menosprezo de Deus? Um negócio complicado, sabia? Porque pensa bem, se tem alguém que tem razões para nos menosprezar, tem gente que fala assim, olha, André, quem que pode chegar e ser prezado por Deus? Quem que pode ser considerado assim, olha, a você eu valorizo, a você eu me importo, você realmente tem ponto comigo. Você olha para as escrituras, você vai ver uma série de complicações. Olha o que diz Salmo 15. Senhor, Davi mesmo fazendo essa oração, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí é uma pergunta retórica e ele vem com a resposta. Aquele que vive com integridade. A coisa já começa a ficar difícil. Que pratica a justiça. Mais difícil ainda. E de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua. Que não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha que difícil. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra o que teme ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem age assim não será jamais abalado. Gente, essa descrição do Salmo 15, assim, se você prestar bem atenção nela, você fala assim, se a pergunta é quem habitará no santo templo do Senhor, não somos nós. Não temos condições. E aí a pergunta é assim, por que Davi foi acolhido por Deus? Porque a grande palavra das Escrituras não é sobre sermos
respeitados, admirados e aceitos pelas pessoas. É sobre o que Deus vai fazer com a gente. E aí vem um negócio muito bonito, porque talvez você não saiba. Mas sabe o que significa o nome de Davi? Significa filho amado. Davi significa filho amado. André, por que você está falando isso? Porque a história de Davi é a história de um pastor rejeitado que virou o rei de um povo. Mas a história de Davi está contando a história do verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi que foi rejeitado para que todos os outros que creem em seu nome se tornem filhos amados. A história de menosprezo não é a história para falar do menosprezo que Davi recebeu, mas o menosprezo que o verdadeiro Davi recebeu. E hoje, para abrir esse culto aqui, a gente leu, sabe o quê? A gente leu um texto onde fala exatamente dessa reprovação daquele que foi menosprezado. Olha só. Olha esse texto, que coisa espetacular. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Presta atenção. Olha o desprezo desse sujeito que o profeta está descrevendo. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Olha isso aqui, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, a história da Bíblia é sobre alguém que foi desprezado, foi menosprezado, para que todos os outros que creem no seu nome não seja jamais menosprezado por Deus. Porque se Deus olhar para mim, para você, relacionado a tudo que somos, Deus tem muitos motivos para dizer assim para a gente, ó, fora da minha presença. Mas o que é a história bíblica, gente? A história do verdadeiro Davi é daquele que foi desprezado, para que eu e você nunca precise ser. Eu queria dizer uma coisa para você. Lá naquela cruz, Jesus falou algumas palavras que foram assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali foi dito para que eu e você jamais seja desamparado. Agora a parte fantástica é que ele chama você para entender essa realidade, para entender que isso é para você, que você confiando em Cristo Jesus, se entregando a Cristo Jesus, você não é desprezado por Deus, você não é menosprezado por Deus, e essa é a verdade que realmente importa, porque eu confesso para vocês, a nossa vida continuará sendo marcada por inúmeras experiências, onde vão dizer assim para a gente, você não. Isso não vai cessar. Isso não vai cessar. Não tem nenhuma garantia. Na verdade, bem na realidade, é que quanto mais perto de Jesus, quanto mais afeto por Ele, quanto mais conectado ao caminho dEle, mais desprezado você vai ser. A Jaque comentou comigo, nossa André, foi difícil, cheguei numa casa ali e a pessoa assim, parecia que estava vendo um fantasma de maus tratos, assim, a ignorância que foi. Falei, ó, isso não está nem perto do que Jesus sofreu. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Eu não sei se você já parou para considerar isso. Deus não te menospreza. Porque alguém foi entregue e menosprezado por sua vida. Agora, posto isso no coração, gente, a pergunta é, você pode liderar? Você consegue entender que Deus não tem nenhum problema em te chamar para assumir responsabilidades? Para chamar você para fazer o que Ele está chamando você para fazer?
para você assumir as coisas que Ele tem para você, para Ele realizar coisas através da sua vida, para Ele engatilhar projetos, situações, planos e fazer as coisas acontecer na sua vida. Por quê? Porque Ele não te menospreza. E que delícia é alguém com convicção de que assim, olha, eu fui aceito. Por quem? Pelo Deus Criador dos céus e da terra. E se o Deus Criador dos céus e da terra me acolheu, que importa o menosprezo de quem quer que seja? Em muitos momentos, as nossas dores da alma, as nossas tristezas e as nossas mendicâncias por afeto e aprovação, está simplesmente porque a gente não está vivendo na presença de Deus, considerando como Deus está nos tratando. E em muitos momentos a gente fala assim, poxa vida, Deus me aceita, né? Mas as minhas postagens, só para ilustrar uma situação do nosso tempo, não tem muitas curtidas. A minha família não tem tantos joinha. As pessoas que estão perto de mim não têm tantos aplausos. Olha, eu vou contar uma coisa para você. André, a gente precisa de aplauso? Precisa. Que coisa terrível, né? A gente precisa de aprovação desesperadamente. É por isso que você não veio como um mulambento aqui hoje. É por isso que você não veio de pijama aqui. É por isso que você penteou o cabelo, escovou o dente. Em muitos momentos, uma série de coisas a gente faz é simplesmente para não ter menosprezo. E de verdade, eu não estou pedindo para você jogar todas essas coisas para fora. Eu estou dizendo o seguinte, para que a sua vida seja marcada pela consciência de que tem alguém que está olhando não para todas as suas performances, não sobre toda a sua estética, não sobre tudo que você faz, mas tem alguém que está olhando para o seu coração. E o que Ele está esperando ver no seu coração? Alguém que confia em Cristo Jesus. Alguém quebrantado, porque só confia em Cristo Jesus quem reconhece que precisa de um Salvador. Por isso que o próprio Davi no Salmo 51 e no verso 17 vai falar assim, olha, um coração contrito e quebrantado não desprezará a Deus. O que é um coração contrito e quebrantado? É um coração que não aposta em si mesmo. É um coração que diz assim, eu não tenho como conseguir aprovação, eu não tenho as características, eu não tenho a competência, eu não tenho, mas eu sei quem tem. E eu confio em Jesus, e por confiar em Jesus, agora eu sei que eu sou aceito por Deus. E deixa eu te contar, eu não sei se você já experimentou isso, mas um negócio delicioso é você levantar, quando você está de joelhos na presença de Deus, você levanta assim, e você tem aquela sensação assim, ó, estou de boa com o Pai. Estou de boa com Deus, não tem acusação na minha consciência, o meu passado está perdoado, as minhas fatalidades estão purificadas. Ah, mas as pessoas não esqueceram, e é verdade, eu não estou pedindo que elas esqueçam porque foi trágico o que eu fiz. Mas deixa eu te contar, Ele esqueceu, Ele purificou, eu estou de boa com Ele, eu estou aceito por Ele. Gente, experiência cristã e vida cristã é isso. Somente alguém nessa dinâmica pode influenciar as pessoas na direção dos propósitos de Deus. Somente alguém assim, porque depois que a gente vive assim, é muito comum. Isso é processo, mas é muito comum a gente parar de pensar tanto no que vão falar de mim. O que vão pensar sobre mim. E a gente começa até a ter coragem de tomar decisões difíceis, até que contraria as pessoas. Como líder precisa fazer isso aí? Um dia, numa conferência para pastores, que iremos mais uma edição agora em setembro, dos Corajosos. Uma conferência em Campinas, eu estou cutucando o Vina, que eu estou querendo que ele vá comigo. E nessa conferência, um pastor dizia assim para os outros pastores, se você quer agradar as pessoas e ser queridinho das pessoas, larga o ministério e vai vender sorvete na praia. Eu falo para você assim, olha, ninguém gosta de ser reprovado e ser menosprezado pelas pessoas. E quando a gente vive atrás disso, a gente faz cada sacrifício besta. A gente começa a se colocar em cada situação inadequada. A gente compra coisas que não deve. A gente assume comportamentos que a gente não deve. A gente assume hábitos e posturas só porque a gente quer que as pessoas gostem da gente. Isso é um sacrifício imenso, isso é uma escravidão. Agora, quando você vai para a presença de Deus e fala assim, Senhor, eu estou aceito pelo Senhor.
e viver aquilo que as pessoas estão pedindo não dá. Então eu vou te agradar e vou viver para o Senhor. E agora, paciência. Se gostarem, gostem. E se não gostarem, tá ok também. O Senhor vai me ajudar a lidar com isso. Você não tem ideia do tamanho da libertação que é isso. Alguém assim tem condições de liderar e influenciar outras pessoas na direção dos propósitos de Deus. Eu quero encerrar esse tempo dizendo uma coisa para você. O menosprezo das pessoas do seu passado, ou o seu mesmo para com você, não deve ser maior do que a aprovação de Deus. André, mas eu tenho a aprovação de Deus? Se você confia a sua vida em Cristo Jesus, Deus te aprova. Como assim? Ele olha para o seu filho na sua vida. Essa é a coisa fantástica da vida cristã. Confiar em Cristo Jesus é assumir toda a obra que Ele fez no nosso lugar. Isso na relação com Deus. E é isso que Deus pede nas Escrituras. Confia no Senhor Jesus. E larga de lado o menosprezo. Isso vai mudar até a visão de você sobre você mesmo. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria destacar. Tem inúmeras necessidades na nossa comunidade com relação à liderança. Por exemplo, mudar os slides. Precisa de um líder. E Deus está abençoando a vida do Natan e mais gente falando assim, eu quero mudar os slides. Precisa de gente para recepção. Precisa de gente para ajudar no café. Precisa de gente para ajudar na manutenção. Precisa de gente na música. Que legal que o Vina estava aqui hoje, né? Precisa de gente. Precisa de gente nos pequenos grupos. Precisa de gente abrindo suas casas. Precisa de gente para cuidar das crianças, né, Ellen? Precisa. Precisa de gente que fala assim, Deus, eu quero viver para o Senhor. Essas são as nossas realidades. Mas eu não paro por aqui. Lá no seu trabalho, estão precisando de gente com esperança e gente que conheça Deus e vivam com Deus para oferecer esperança para eles. Lá na sua casa, a sua esposa está esperando um marido que faça o simples. Sabe o simples? O simples é tipo isso aqui, ó. Eu dei um desse de presente para o César, mas maridos, eu já dei essa lição várias vezes, mas é muito difícil de aprender. Marido, a sua esposa precisa de alguém que faça sabe o quê? Fala assim, amor, oi, vamos tomar café junto, né? Vamos, como sempre, né? 2 minutos dá para aguentar, amor? O quê? Eu quero ler. Te dou de presente hoje isso aqui, tá, marido? Eu quero ler, esposa, só um trechinho aqui e eu vou fazer uma oração para abençoar a sua vida nesse dia. Ó que simples. Marido, você não tem ideia do impacto no coração, na vida e no relacionamento da sua casa de fazer isso aqui. Mãe, lê um versículo bíblico e ora com os seus filhos, ou de manhã ou de tarde. Adolescente, vai. E na hora que aquele adolescente que você acha que tem mais demônio na vida dele do que em qualquer outra pessoa, e ele provoca muita irritação em você, aí você está com vontade de enforcar ele, você ora por ele. A gente precisa sair daqui e levar essa mensagem lá fora. E viver lá fora de um jeito que a gente influencia as pessoas na direção dos propósitos de Deus. É simples demais. Deus te chama para isso. Basta você falar assim, Senhor, hoje, me usa. Hoje, eu estou disposto. Gente, dia 12 de agosto, acho que é isso, a véspera do Dia dos Pais, vai ser um sábado. A gente já está se programando para ir nos sinaleiros aqui e fazer um negócio muito simples. Eu já mencionei isso aqui, mas agora eu quero te provocar. Que coisa simples a gente vai fazer? Vai pegar um bombom, colocar uma tagzinha escrito assim, olha, tem um pai que te ama. E daí a gente vai colocar João capítulo 1, verso 12, que diz assim, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E possivelmente os adolescentes, se Deus quiser, eles estão num ritmo frenético de disposição, vão estar lá com um cartaz, Feliz Dia dos Pais. E daí a gente vai parar no carro e falar assim, olha, um presente de Dia dos Pais. Se for uma mulher, um presente para você levar para o seu pai. Se for um filho, um presente. Você já é pai, um presente. Daí eles vão perguntar assim, quanto custa? Quero comprar, não. Aí você fala assim, é do jeito do amor de Deus.
é de graça porque alguém já pagou esse preço. A gente só vai fazer isso. Eu queria que você colocasse na agenda, eu queria que você já começasse a orar por isso, eu queria que você se disposse, porque André, o que eu posso fazer para ajudar? Você pode comprar bombom, você pode orar, você pode vir no dia, você pode já começar a perguntar para mim, porque eu vou disparar para a gente criar um grupo aí de quem vai se envolver, quem que vai criar. Então assim, ali, André, a gente só faz uma vez por mês e está pronto? Não. Essa vez por mês é só para dar dinâmica para a gente fazer isso todo dia. Porque você lá no seu trabalho pode entregar para vários pais e dizer assim, olha, leva esse presentinho para você. É simples, gente. É muito simples a gente viver do jeito que Deus quer. É só a gente falar assim, estou aqui. Sabe? E eu vou encerrar agora. Eu penso que hoje é um dia semelhante àquele da vida de Davi. Porque é isso que Deus faz. Ele entra na nossa história e de repente Deus perguntou para alguém, cadê? Cadê o Davi de hoje, o filho amado? E daí alguém pensou assim, é o fulano, é o fulano, é o fulano, é o fulano, é o fulano. Aí Deus disse assim, não. É o André. Imagina se hoje Deus não está falando assim o seu nome para você. Que Ele está te chamando. Que Ele está te chamando e você vai falar assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, para voltar para minha casa e liderar minha família, meus filhos, a minha própria vida, os meus amigos, no meu trabalho. Liderar como? Influenciar eles na direção dos propósitos de Deus. Eu queria chamar o pessoal da música que vai cantar uma canção que fala daquele que foi desprezado, para que eu e você fosse aceito. Você pode cantar junto e meditar. Assim, só vai se dispor a Deus quem se sentir acolhido por Ele. Eu quero muito que você sinta que Deus está te acolhendo. Deus está te acolhendo. Deus não te rejeita. Porque Ele já rejeitou alguém para que você fosse aceito. Vamos orar? Ó Deus bendito. É possível que o menosprezo que sentimos nos trave bastante, Senhor. A gente acha que não dá conta, não é capaz. Às vezes as nossas próprias fraquezas, pecados, talvez alguém está pensando aqui, eu não posso fazer isso porque eu sou muito falho, eu sou muito errado. Ó Deus, e é verdade mesmo, Senhor, a gente é errado. Mas a gente quer hoje aqui pedir perdão. A gente quer hoje pedir que o Senhor nos mude. E a gente quer falar para o Senhor que a gente fica muito feliz. Que o Senhor não nos menospreza. O Senhor não nos despreza. Senhor, dá-nos um coração contrito. Que confie naquele que foi desprezado por nossa causa. Para que isso continue mudando a nossa vida. E mudando a vida das pessoas que nos cercam através de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Cantar? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada brilha em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança